Muito bem, amados irmãos, né? Os irmãos que estão aí preparados, né? Preparados para ouvir mais uma mensagem do Mensageiro do Fogo. Nós estamos aqui no canal, né, do YouTube, é o canal do Mensageiro do Fogo. E que ao dos exércitos vos abençoe e abra-vos o entendimento da vossa mente mais uma vez para compreender a mensagem, né? Entender a revelação da mensagem que vai ser entregue para vocês mais uma vez hoje, né? Hoje que é, vamos ver aqui, estou em frente ao computador. Hoje que é 21 de maio, 21/5 de 2026. E esta mensagem, ela vai chegar a todos os eleitos, né, que estão espalhados aí, né, que estão no mundo afora. E hoje nós temos a internet, né? Nós temos a internet, a rede, né? Para que a mensagem chegue nos corações de todas as pessoas, de todos os irmãos, né? E nós sabemos que hoje a porta está aberta. A porta da graça, a porta da salvação está aberta a todos. E hoje nós vamos falar de um assunto, uma mensagem muito importante que nós já falamos aqui, né? A mensagem do Mensageiro do Fogo já está com vários vídeos e vocês dão um like aí, né? Inscreva-se no canal O Mensageiro do Fogo. Nós vamos falar sobre o Espírito ainda vive. O Espírito ainda vive. O Mensageiro do Fogo, ele já tem um vídeo aqui no canal que fala sobre esse assunto, sobre essa pregação. E a gente vai continuar, né? Vamos continuar com esta pregação, com esta mensagem, porque é uma mensagem que ela fala, né, que o Espírito ainda vive, porque acreditamos através da mensagem do Mensageiro do Fogo que nós já vivemos em vidas passadas, já vivemos em vidas passadas. Nós não acredita, a mensagem do Mensageiro do Fogo, ela não aponta e não acredita em reencarnação, mas que o Espírito vive. O Espírito vive. E esse Espírito, ele vem de alto dos exércitos, vem do Todo-Poderoso, o Criador. Entendeu, amados irmãos? Então vamos começar aqui. Nós vamos ler uma passagem aqui nas Escrituras para a gente ter uma base, né? A gente ter uma base da mensagem de hoje. Nós vamos ler em 1 Pedro, no capítulo 3. Deixa eu ver que é isso mesmo. No capítulo 3, nós vamos ler. Vamos ler o 18, o versículo 18. Vamos ler aqui o versículo 18, o 19 e o 20. Isso, vamos lá, abre aí as tuas Bíblias. Vamos ler aqui. Está escrito assim, amados irmãos, que a paz de Alcha esteja com todos os ouvintes. Vamos ler aqui. Está escrito assim, amados irmãos. Porque também, né, o Machia, Cristo, né, Cristo ungido, padeceu uma vez pelos pecados, uma vez só pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Ial, né, para nos levar-nos a Ial, né? Vamos ler aqui. Porque também Cristo, né, Ial, padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Ial,
dos exércitos, né? Iau, a Deus. O nome de Deus é Iau. Mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. O Espírito aqui é o Espírito Santo. E aí aqui, que é aqui onde é que eu quero que os irmãos prestem bem atenção para entender a mensagem. No 19. No qual também foi, aqui ó, e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes, ó, foram rebeldes, né? Causou rebelião, né? Quando a longanimidade de Al, né, de Deus, esperavam nos dias de Noé, falando dos dias de Noé, né? Enquanto se preparava a arca, né? Eles blasfemaram, né? Eles foram rebeldes, né? Não aceitou a mensagem de Noé naqueles tempos, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Só 8 que entrou, né? A família de Noé que entrou na arca, né? A arca foi a proteção, né? Foi a salvação daqueles tempos do dilúvio, quando Iau dos exércitos desceu, executou o juízo na terra por causa do pecado, né? Mas aqui, amados irmãos, agora veja quando a palavra aqui nos diz, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, né? Iauxa foi e pregou aos espíritos em prisão. Veja bem, aquelas pessoas daquele tempo, né, elas morreu, né? Foram afogadas, mas o corpo é que pereceu, o corpo é que morreu, mas o espírito delas não, conforme aqui está escrito, a palavra é verdade. O corpo delas, né, daquelas pessoas naquele tempo de Noé, morreu através do dilúvio, mas o espírito não. Então Iauxa foi e pregou aos espíritos em prisão, né? Se ele pregou, eles tinham ouvidos, eles estavam vivos para ouvir a pregação de Iauxa. Ele desceu quando Iauxa estava na cruz. Ele diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. É aquele espírito que ele recebeu quando ele nasceu do ato virginal, através de uma virgem, né, Maria. Então ele recebeu esse espírito e ali ele estava entregando o teu espírito. O corpo estava indo para a sepultura e o espírito voltando para Iau dos exércitos. Nós tem várias passagens nas escrituras que falam sobre isso. Que quando a pessoa morre, o corpo desce para a sepultura e o espírito volta para Deus, para Iau dos exércitos. E a pessoa leva em um profundo esquecimento, porque os seus pensamentos são recolhidos e ali cessa a vida daquela pessoa, mas o espírito continua vivo. E aqui esses espíritos estavam em prisão. Por quê? Prisão por quê? Estavam esperando a libertação, tendo uma nova chance de receber a mensagem agora direta do Filho
de altos exércitos, Filho de Deus. Agora, cada mensagem de cada mensageiro de Gênesis, Apocalipse, Isaías, Jeremias, Ageu, Malaquias, todos, Sofonias, Amós, Moisés, eles tinham uma mensagem no seu tempo. Quando Yahushua também veio, ele tinha sua mensagem, que era a mensagem da salvação, mensagem que ele veio para salvar tanto aqueles que estavam ali, como todos os outros que iam vir para receber a redenção do sangue, mensagem da graça, que ele padeceu uma só vez, conforme a palavra aqui está escrita, pelos nossos pecados, sacrifício uma vez só. Portanto, que todo aquele que recebe a mensagem é iluminado com a verdade, não pode recair, entendeu? Porque senão o sacrifício é em vão para aquela pessoa. O Mensageiro do Fogo tem outros vídeos falando sobre isso. O sacrifício na cruz, uma vez só. Então nós todos ainda estamos debaixo do pecado, onde nós não recebeu a redenção total, nós estamos presos ainda no pecado. Portanto, que ninguém ainda é iluminado com a verdade. Isso está escrito lá em Hebreus, capítulo 10. Ninguém ainda recebeu aquela verdade que liberta. Porque quando Yahushua falou, e conhecereis a verdade vos libertará. Porque estamos ainda em prisão, como esses espíritos aí estavam em prisão. E agora, só depois que nós receber a redenção completa, a libertação, aí sim, nós podemos falar que fomos libertos e iluminados. Nós conhecemos realmente a verdade. Caso contrário, estamos no mesmo nível. A humanidade toda está no mesmo nível. Porque ainda não fomos santificados ainda. Nós ainda cometemos pecados todos os dias. Nós não temos ainda a revelação do sacrifício na cruz do Calvário. Nós não temos essa libertação. Mas nós estamos no caminho, através da mensagem do Mensageiro do Fogo. Nós estamos a caminho da redenção, para nós ser libertos totalmente, para nós receber o Filho, para nós receber o Filho Yahushua. Então, o que eu falei? Que todas as vezes que veio um mensageiro, um enviado de Deus, de altos exércitos, teve pessoas para ser libertas e para ouvir esta mensagem. De Gênesis, Apocalipse, até os dias de hoje que nós estamos vivendo. Se nós tivéssemos vivido no tempo de Isaías, nós ia receber a mensagem dele. Se nós tivéssemos vivido no tempo de Moisés,
nós aceitaríamos a mensagem dele? Porque o Espírito ainda vive e nós vivemos. Nós tinha vida naquele tempo, mas em outro corpo. Se você aceita a mensagem hoje, você com certeza aceitou a mensagem de Yahshua naquele tempo. No tempo de Jeremias, no tempo de Moisés, no tempo de Caleb, no tempo de Elias, no tempo de João Batista. E é por isso que a mensagem está aqui, sendo manifestada através do mensageiro do fogo e revelando para vocês que o Espírito ainda vive. E o Espírito está tendo chance de mais uma vez se arrepender. Veja que eles foram rebeldes, os quais, no outro tempo, foram rebeldes contra a longanimidade de Yahweh. Esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, porque houve uma pregação e aqueles espíritos não aceitou a mensagem de Noé. E Yahshua vem e ele diz, como foi nos dias de Noé, nos tempos de Noé, assim será na vinda. Tá vendo? Olha os espíritos aí de novo. Olha os espíritos aí de novo, recebendo a mensagem para ser salvos. Olha os espíritos aí de novo, que viveu em outro tempo, em outra vida, aqui de novo. O corpo morre, vai para a sepultura. Mas o espírito não. O espírito ainda vive, ele continua vivendo, porque ele vai para Deus, vai para Yahweh. Todos os pensamentos, todos os feitos que nós faz em vida, até a nossa morte, são recolhidos para julgamento. E você recebe outra chance. Esses espíritos aqui, que estavam em prisão, recebeu uma nova chance, porque Yahshua desceu lá e pregou para eles em prisão. Conhecereis a verdade vos libertará. E aquela menina que morreu quando Yahshua estava aqui pregando a tua mensagem da salvação a todos? O espírito dela voltou. A palavra diz: Lázaro, sai para fora. O espírito voltou. O espírito estava com Deus, em outra dimensão, com Deus, com Yahweh dos exércitos, o nosso Pai. E quando a palavra diz, não teme aquele que faz, que mata o corpo, mas teme aquele que pode mandar o espírito, o corpo, para o inferno. É por isso que nós não podemos temer aqueles que têm a salvação, que têm a mensagem, que têm a revelação, que o Espírito ainda vive. É por isso que nós temos
esta revelação profunda do mensageiro do fogo desses últimos dias. E é verdade, a palavra é verdade e não tem como fugir disto. Não cremos em reencarnação, mas nós cremos que o Espírito ainda vive. E ele vem recebendo chances desde o início, desde o princípio, para a redenção. Tanto faz também com os filhos de Caim, os filhos do diabo. Vem recebendo a mensagem para arrependimento, para serem salvos. Se você não recebe a mensagem nos dias de hoje, com esta profunda e pura revelação, você também não recebeu lá nos tempos passados. É por isso que você não aceita agora a mensagem do mensageiro do fogo. É por isso que você não aceita, é por isso que você acha estranho. E aí só resta mesmo o julgamento. O seu espírito, ele já vem desde o princípio para crer ou não crer, porque o espírito ainda vive. Você morre, o teu corpo, e passa o tempo determinado que for por Ial dos Exércitos, para você voltar de novo através do sexo, através do homem ou a mulher. E você nasce bebê e o espírito volta de novo para viver, para você receber a mensagem do seu tempo. Essa é a grande verdade, irmãos. Como base nós lemos a palavra de Ial dos Exércitos, ministrada e pregada por Pedro, o apóstolo Pedro, porque ele tinha esta revelação também do Espírito vive. Paulo, João Batista, Malaquias, todos eles recebeu esta revelação que nós estamos recebendo hoje, que o Espírito ainda vive. Esta é a grande verdade, irmão. Esta é a pureza da mensagem nesses últimos dias. E hoje você é o que você é por dentro, no teu espírito, nos teus pensamentos, no teu olhar. Os teus olhos, no que você vê, no que você pratica, é teu espírito que faz isso. E nós precisamos de receber a renovação dos pensamentos, a renovação do corpo, alma e espírito, para que nós possamos ser libertos da prisão. Veja a passagem nas Escrituras Sagradas, o rico e o Lázaro. Quando aquele homem pobre foi para os seios de Abraão e o rico estava lá na tormenta. Era um espírito ali. E Al fez com que ele lembrasse. Isso eram os pensamentos, era o espírito. Com permissão de Al dos Exércitos, ele lembrou.
para que os mensageiros pregassem para os irmãos dele, aqui, para a família dele. Isso é uma ilustração, isso é uma revelação tremenda, irmãos, que Aldo dos Exércitos nos deixou para nos mostrar, porque lá em Eclesiastes, o corpo volta para o pó da terra, mas o espírito volta para Yahweh, o que o deu. E Alcha também falou: nas tuas mãos entrego o meu espírito. E ele foi para a sepultura, e no terceiro dia ele ressuscitou, porque o espírito voltou. E ele tinha plena certeza que ia ressuscitar. Essa é a grande revelação para os filhos de Aldo dos Exércitos. Porque os filhos de Aldo dos Exércitos têm a certeza que vive, que tem a vida eterna, que vive através de Aldo dos Exércitos, seu Pai. Porque nós estamos esperando a redenção, a libertação, porque ainda nós não fomos libertos com a verdade, nós não fomos ainda iluminados ainda. Nós temos que receber a revelação do sacrifício na cruz, da redenção ainda. E nós estamos neste caminho, conforme foi dito. Estamos no caminho certo, como é falado a palavra. Estamos no caminho certo. Estamos no caminho, libertos, agora de modo diferente, que quando Moisés libertou aquele povo do Egito ali, eles fraquejaram, eles rebelaram no deserto, mas era um caminho a seguir. Agora hoje nós estamos numa revelação mais elevada de conhecimento. Nós estamos no caminho para a redenção, para a libertação. O Espírito ainda vive. Esta é a verdade. Será que ainda vamos ter mais uma chance? Será que ainda vamos morrer e depois voltar ainda para ter uma chance? Este é o tempo que nós estamos recebendo esta revelação, esta mensagem, para arrepender dos pecados, para ter nosso arrependimento, para nós ter nossa renovação de mente e fugir das coisas que esta mensagem do mensageiro do fogo tem a base profunda, que é sair do sexo ilícito, sair da tentação, fugir, resistir ao diabo. Sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. É o Espírito dele em nossas mentes que nós temos que expulsá-lo, porque o pensamento dele é só fornicação, sexo ilícito, traição, adultério, como ele fez no princípio, no jardim do Éden, com Eva. A enganação dele, e o espírito ainda vive dele. De Caim, o espírito deles, dos filhos do diabo, estão aí, ainda vive. Estão em vários corpos. Para não crer na mensagem do mensageiro do fogo. Esta é a verdade. E os filhos de Caim, os filhos do diabo, eles não vão crer, porque revela esse lado espiritual que foi falado aqui na mensagem do mensageiro do fogo. O que é falado? É uma mensagem falada, é uma mensagem diferente, é uma mensagem falada,
É por isso que os filhos das trevas, eles não entendem o Deus desse século segundo o entendimento dos incrédulos, está escrito. Para não crer. A palavra diz, tem olhos, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve. Para que eu não venha e vos salve e vos cure. Esta é a grande verdade, irmãos. Precisamos da redenção, da libertação, porque nós estamos ainda em prisão. Nós precisamos da última mensagem para nos libertar completamente, porque todos os dias nós pecamos. Todo dia vai ter sacrifício do Cordeiro, sendo que ele morreu uma vez só para os nossos pecados. Todo dia nós estamos matando um Cordeiro. Não, é porque nós não temos revelação ainda do que foi feito na cruz, da redenção, da mensagem da cruz. Nós ainda não temos revelação, porque o dia que nós tiver revelação, nós vamos parar de pecar, nós vamos parar de adulterar, nós vamos parar de fornicar, nós vamos parar de fazer sexo ilícito, traição, mortes, roubo, homicídio. Nós vamos parar com isso, porque aí a redenção chegou. A mensagem profunda de libertação chegou para o nosso espírito. Não para o nosso corpo, mas para o nosso espírito. Esta é a grande verdade. Nós precisamos dessa mensagem de redenção, de libertação total do pecado. Aí sim, o sacrifício na cruz fará efeito. Terá efeito, aí sim. Esta é a grande verdade, irmãos. E não tem como fugir disto. Não tem como fugir desta mensagem, com esta pregação, com esta revelação. E os filhos de Yahweh dos exércitos vão ouvir e vão dizer amém, que é verdade. E vamos seguir a cada dia, a cada passo, em busca da libertação. Porque nós estamos ainda presos em prisões. Nós estamos buscando a redenção, em busca da redenção, em busca da libertação. Pastor, papa, ninguém ainda está liberto. Nenhum deles ainda estão libertos. Estão ainda em prisões que não têm ainda a revelação do sacrifício na cruz. O Espírito ainda vive, irmãos. O Espírito ainda vive, porque vive através de Yahweh dos exércitos. Que a paz, que a bondade, que a graça, que o Espírito Santo de Yahweh dos exércitos nos liberte, nos abençoe nesse dia e nos dê uma transformação, uma renovação de mente e a libertação. É o que nós precisamos. A santificação para nós ver Yahshua. Que esta mensagem faça morada nos corações de todos os eleitos, de todos os filhos de Yahweh. E vamos esperar para a próxima mensagem, o próximo vídeo do Mensageiro do Fogo. Yahweh dos exércitos vos abençoe.